Olá! Hoje a gente vai explorar dois caminhos bem fascinantes e ao mesmo tempo super diferentes da psicoterapia: o caminho para os adultos e o caminho para as crianças. São duas jornadas que, olha, usam linguagens completamente distintas, mas que no final das contas buscam a mesma coisa: o nosso bem-estar. Bom, e para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que guia toda essa nossa conversa. O que acontece quando a principal ferramenta da terapia, que é o diálogo, ainda não está, digamos, totalmente disponível? Como é que o processo se transforma para conseguir chegar numa mente que se expressa de outros jeitos? Seja na infância ou já na vida adulta, o que geralmente leva alguém a procurar ajuda é um incômodo, sabe? Uma angústia, um sinal de que alguma coisa ali não está bem. Essa experiência que é universal, essa dor, que acaba abrindo a porta para o processo terapêutico começar. Vamos começar então pelo terreno que é mais conhecido para a maioria de nós, a psicoterapia para adultos. Aqui, a jornada é toda construída em cima de uma base muito sólida, que é a conversa. É um caminho que se faz a dois através do diálogo. O mais legal de ver nesses pontos é como uma coisa está totalmente ligada na outra. A terapia de adultos é uma verdadeira parceria. De um lado tem a fala de quem está buscando ajuda, trazendo toda a sua história, suas dores. E do outro tem a escuta atenta, qualificada, de quem está ali para guiar o processo. E claro, isso só funciona num ambiente de total confiança e acolhimento, onde não existe espaço para julgamento. Então, o ponto crucial é esse. Para o adulto, a palavra é a principal ferramenta de trabalho. É quando a gente consegue verbalizar os pensamentos, os sentimentos, as memórias, que o nosso mundo interno começa a se revelar. E aí sim, ele pode ser reorganizado. A fala organiza, enquanto a escuta valida e ajuda a gente a entender. Mas olha, nem sempre esse caminho é uma linha reta. Um dos grandes desafios é o que a gente chama de resistência. É uma força supernatural que, de certa forma, nos protege da mudança, mesmo quando a gente quer muito mudar. Pensa assim, alguém diz que quer um emprego novo, mas nunca se candidata para nenhuma vaga. Isso aí pode ser a resistência em ação. O trabalho da terapia é justamente ajudar a entender o que está por trás dessa barreira, lá no inconsciente, para que o processo possa seguir em frente. E agora, a gente vai fazer uma curva de 180 graus. Vamos sair da sala de diálogo e entrar no universo de ação, um lugar onde a linguagem é completamente outra. Vamos entender como a terapia infantil se constrói. A resposta para aquela nossa pergunta lá do começo está aqui, na ludoterapia. Esse nome vem de ludus, do latim, que significa jogo, ou seja, é a terapia pelo brincar. Em vez de pedir para a criança falar o que está sentindo, o terapeuta a convida para brincar. E é nesse ato, nessa brincadeira, que o mundo dela se revela. E essa citação do D.W. Winnicott, que foi um cara simplesmente genial na psicologia infantil, resume tudo de uma forma brilhante. O brincar não é só uma diversão, é uma atividade essencial para o desenvolvimento, para a socialização e, o mais importante para a nossa conversa aqui, é uma forma poderosíssima de comunicação. É só a gente parar para pensar. Antes de dominar a gramática ou ter um vocabulário gigante, toda criança já domina a linguagem do brincar. Então a terapia infantil é muito inteligente, porque ela não força a criança a entrar no mundo adulto do diálogo. Pelo contrário, o terapeuta é que entra no mundo natural da criança, que é o mundo do faz de conta, da ação, da imaginação. E nesse universo, o brinquedo não é só um objeto qualquer. Ele é um instrumento super complexo. No comecinho da vida, ele pode representar a segurança da mãe, por exemplo. Conforme a criança vai crescendo, um boneco, um carrinho, se torna um palco para ele expressar as angústias, os medos, a dinâmica das relações dela. É mexendo nesses objetos que a criança comunica aquilo que ela ainda nem sabe botar em palavras. Mas não vamos nos enganar. Apesar de ser baseada no brincar, a ludoterapia é um processo muito bem estruturado. Primeiro, tem a fase de avaliação, que é o contato inicial com a criança e com os pais. Depois, na fase inicial, se investiga a história de vida da criança, aí vem a fase intermediária, que é o coração do trabalho terapêutico, e geralmente é a mais longa, e por fim, tudo acaba com um encerramento bem planejado, a alta, onde se processa o finalzinho dessa jornada. Ok, a gente já explorou os dois mundos. Agora, vamos juntar todas as peças para a gente conseguir ver o quadro completo. É um objetivo só, mas que é alcançado por duas linguagens bem diferentes. Esse slide aqui coloca tudo em perspectiva de um jeito bem direto. De um lado, a gente tem o mundo simbólico do adulto, que a gente acessa pela fala e pela escuta. Do outro, o mundo concreto e cheio de imaginação da criança, que a gente acessa pelo brincar. A genialidade da psicoterapia está justamente nessa capacidade de se adaptar, de encontrar a linguagem certa para cada fase da vida.
E aqui está a nossa grande conclusão. No fim das contas, não importa qual é a ferramenta, se é o divã ou a caixa de brinquedos. A meta é exatamente a mesma. É sobre oferecer um espaço seguro para que o indivíduo, seja criança ou adulto, consiga desenvolver seus próprios recursos para lidar com os desafios da vida e assim poder crescer de uma forma mais saudável, mais inteira. E para a gente terminar, fica uma reflexão. A gente viu como brincar é uma forma essencial de expressão e de elaboração para a criança. E isso acaba levando a uma pergunta bem interessante sobre a vida adulta. O que será que se perde quando essa linguagem fica esquecida? O que será que o nosso eu que ainda brinca teria a dizer? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar essa análise.